Olá, muito boa tarde, aqui é o professor Henrique Litac, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de força elétrica, lei de Coulomb, aplicação. A primeira parte, que é eletrização, superfícies de contato, eletrização por indução e também a fila triboelétrica, ela é colocada na nossa plataforma e já está disponível para os nossos alunos. Qualquer dúvida, for em contato conosco. Na aula de hoje, nós vamos dar um foco inicial para a parte de força elétrica e também a aplicação dessas questões a nível vestibular. A primeira parte de força elétrica, nós temos que lembrar lá de gravitação. Nós aprendemos que força gravitacional é uma força que existe entre dois corpos de massa razoável. Eu tenho um corpo de massa 1, aqui eu tenho um corpo de massa 2, como se fosse a Terra e a Lua. E há uma distância entre eles, há uma distância d. Essa força gravitacional é dada pela constante gravitacional multiplicado pela massa 1, multiplicado pela massa 2, dividido pela distância ao quadrado que os separa. Acontece que quando nós trabalhamos com cargas elétricas, ou cargas elétricas positivas, ou cargas elétricas negativas, ou neutras mesmo, não importa, existe também uma força de atração e uma força de repulsão. O interessante é que essa força elétrica, que nós vamos chamar agora, que depende dessas cargas elétricas, imaginemos uma carga, um bichinho aqui que tem uma carga Q, deixa eu me desenhar mais bonitinho aqui. Eu tenho um corpo, ele tem carga Q, Q1, e tem outro corpo que tem carga Q2. E eles estão a uma distância D um pelo outro. Essa distância D, distância em metros, tudo que a gente está falando do sistema internacional, é claro, essa força elétrica é igual a quanto? É igual a constante gravitação, a constante eletrostática no vácuo, multiplicado pela carga 1 em módulo, multiplicado pela carga 2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado, que a separa. Força é uma grandeza vetorial. E, portanto, quando nós expressamos essa grandeza, nós sempre colocamos ela no valor positivo. É por isso que a gente se preocupa aqui com a questão do módulo. Essa fórmula que eu escrevi, força elétrica igual a K0, que esse K0 vai ser a nossa constante eletrostática, tem um determinado valor constante, né? Óbvio, que tem o seguinte valor: K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. A definição clássica de força eletrostática é a seguinte: a intensidade da força que vai unir essas duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que separam. Tá, o que significa isso? Significa que a força é inversamente proporcional à distância. É diretamente proporcional. Olha o que eu estou falando. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. O que significa diretamente proporcional? Carga aumenta, força aumenta. Carga diminui, força diminui. E inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Inversamente proporcional ao quadrado da distância é: quanto maior a distância, menor a força. E quanto menor a distância entre as cargas elétricas, maior vai ser essa força, como se fossem dois ímãs. Pessoal, tenta imaginar isso, tenta imaginar dois ímãs que quando você aproxima, a força, tanto de atração, de repulsão, dependendo da carga, claro, ela é muito, muito, muito forte. Mas, quando você afasta eles, ela é mais fraca. É o que acontece efetivamente aqui. Tá bom? Então, tá, mas o que significa isso inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Quando nós trabalhamos com essas razões de força, elas funcionam dessa maneira. Deixa eu escrever para vocês. Eu tenho aqui um gráfico de força pela distância. Esse gráfico aqui, essa fórmula, força elétrica, colocando aqui desse jeito, vai fazer um gráfico desse jeito. Quando a força vale F, a distância vale quanto? D, por exemplo. Quando a força vale F, a distância vale quanto? D. Quando a distância é 2D, a força vai ser quanto? F sobre 4, tá vendo? Inversamente proporcional. Se a distância é 3D, quanto que vale? F sobre 9. Se a distância é 4D, quanto que vale a força? F sobre 16.
Não só é o inverso, mas é o inverso quadrado. É bem interessante isso. Se nós fôssemos colocar no gráfico, o gráfico ficaria desse jeito, bem assim, uma função exponencial. Observem aqui que quanto maior a força, menor a distância que existe dentro do sistema. Só colocar aqui, lembre-se que isso aqui significa força dada em newtons e essa distância é dada em metros. Por exemplo, se a força for F aqui, quanto que ela vale aqui? Vamos dizer que a distância vale D. Se for 2D, vale quanto? Acabei de falar, F sobre 4. Tá vendo? Cai muito rapidamente, é bem interessante mesmo. Nós vamos fazer a aplicação de lei de Coulomb, pelo menos do jeito que eu vou ensinar aqui, através de questões de vestibular, diretas mesmo, para a gente aprender a aplicação delas. A análise que nós vamos usar nessas questões aqui são o que nós chamamos de análise vetorial. Lembrete. Análise das forças entre essas cargas elétricas é vetorial. Olá, querido Ricardo. O senhor está atrasado, né? A grandeza ela é vetorial. O que significa isso? Que se eu tiver vetores, está aqui, força 1, é que no mesmo sentido. Se eu tiver vetores no mesmo sentido, quanto que vai ser a força resultante? Vai ser a força 1 mais a força 2. Se eu tivesse aqui caso 1, né? Caso 2, se eu tiver vetores em sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, aqui força 2. Quanto que vale a força resultante? Força resultante vale força 1 menos a força 2. Deixa eu me colocar isso aqui em cima para ilustrar bem que nós estamos trabalhando com análise vetorial, tá bom? Caso número 3. Se nós tivermos vetores, aqui eu tenho força 1, aqui eu tenho força 2, e esses vetores forem perpendicular, quem vai ser o vetor resultante? Linha poligonal de forças. Quem ele é? Pitágoras. Então vai ficar como? Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. A partir desses três casos básicos, nós podemos fazer a maior parte dos exercícios. Isso se aplica a todos os exercícios? Lógico que não, não teria a menor graça, né? Existem exceções maravilhosas, principalmente relacionadas a ângulo de 60 graus, que a gente chama de lei dos cossenos. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, a gente vai aprender a fazer isso, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios de aplicação para a gente poder entender como é que funciona isso na prática, tá bom? Mas não esqueça, força elétrica é a fórmula K0 multiplicado pelo módulo da carga 1 multiplicado pelo módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado, que separa essas cargas. K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, não precisa decorar, vai ser dado. E as unidades são sempre sistema internacional, pelo amor de Deus, MKS, metros, quilogramas e segundos, que nós vamos trabalhar e colocar. Tá bom? Senta aí mesmo, querido. Tu terminou de fazer as atividades que eu já passei da plataforma das aulas? Hã? Não, mas tem um monte de assunto. Bora lá. Bora logo. Bora continuar, querido. O tempo não para. Já? Beleza. Vamos fazer alguns exercícios, por favor. Exercícios de aplicação. Esse material, só recapitulando aqui, pessoal que está assistindo nossa aula, é material online de força elétrica, que é o assunto do terceiro ano. Tá bem? Bem, vamos lá. Só um minuto, por favor. Dona Mariane, alguma dúvida aí? Está tudo certo? Não se preocupe, tá bom? Vai piorar, tá?
Ana Beatriz, minha querida amiga, você nem fala, né? Você entra na sala, nem fala, né? Ninguém fala nada. Já vamos lá aqui. Vamos fazer algumas que são bem interessantes. Cara, o pessoal fala mal da Apple, é pelo valor mesmo, porque tudo é rápido, né? Dá um ódio no coração mesmo, né? Questão P4. Ele fala o seguinte aqui. A que distância devem ser colocadas duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newton? Em primeiro lugar, vamos tentar fazer um pequeno desenho da situação. Eu tenho duas cargas elétricas e essas cargas elétricas elas estão colocadas a uma distância d. Essa distância d é desconhecida. Ele diz que cada carga elétrica vale 1 microcoulomb. Essa unidade em microcoulomb significa 10 elevado a menos 6 coulombs. Não esqueça que coulomb é a unidade de carga elétrica, então temos que colocar. Então, isso aqui significa, 1 microcoulomb significa 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, cargas iguais. Aí ele quer saber, ele diz que, obviamente, são cargas... É quando ele não fala nada, a carga é positiva, tá? Admite-se positivo. Então, se é positiva, significa que a força que existe entre essas cargas elétricas é de atração ou repulsão? Repulsão. Cargas iguais se repelem. Cargas diferentes se atraem. Coisa de quarta série. Então, ele fala que essa força elétrica específica aqui equivale a 0,1 newton. 0,1 newton significa 1 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal que está assistindo minha aula, eu vou insistir muito que utilize notação científica. Caso você não conheça notação científica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assista a minha aula de grandezas escalares e notação científica. Se você não souber notação científica, não dá para fazer cálculo de física, pelo amor de Deus. Então, aprenda. Vamos lá. O que é força elétrica? Força elétrica é K0 multiplicado pelo módulo da carga 1 multiplicado pelo módulo da carga 2. A gente coloca o módulo porque essa carga pode ser negativa dividido pela distância quadrada que a separa. Na verdade, a pergunta do problema é que distância é essa? Quanto que vale a força elétrica? Substituindo, vale 1 vezes 10 elevado a menos 1. Quanto que é K0? K0 é a constante eletrostática. Mais uma vez, não preciso decorar. O K0 equivale quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. Vai ficar quanto? 9 vezes 10 elevado a nona multiplicado pela carga 1, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado pela carga 2, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado que as separa. Arrumando, vai ficar quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 1 igual a quanto? 9 multiplicado por 1 multiplicado por 1 vai dar 9. 9 vezes 10. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. 9 menos 6 é 3. E 3 menos 6 é menos 3. Tudo isso dividido por D ao quadrado. Vamos fazer aqui inversão. 9 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 1. Essa distância ao quadrado vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar 9 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. Vai ficar menos 3 menos 1. Menos 3, perdão, menos 3 menos menos 1. Menos 3 menos menos 1 é menos 3 mais 1, que vai ser igual a... Quando eu tenho expoente par, eu posso tirar a raiz tranquilamente. Se o expoente for ímpar, eu tenho que mudar a posição da potência para que fique expoente par. É raiz quadrada, pelo amor de Deus, tem que ser par. Não esse número que está aqui. Esse expoente daqui. Isso aqui tem que ser o quê? Isso aqui tem que ser par. Então vai ficar como? Aqui não precisa se preocupar, então vai ficar raiz de 9 vezes 10 elevado a menos 2. Regra do goleiro Bruno? Por parte. Distância vai ser igual a quanto? Raiz de 9 vai ser igual a quanto? 3 vezes 10. Não esquece que tem um 2 aqui. Raiz de potência, só dividir o expoente pelo índice da potência, pelo índice da raiz, perdão. 2 dividido por menos 2 é menos 1. Essa distância aqui vai ser igual a 0,3 metros. Moleza, não é verdade? Próxima questão. Tirem print, tá? Não esqueça que na sala, bem rapidinho. Então, tirem print da questão, é mais legal de bom.
Vamos lá, continuando aqui, próxima questão. Vamos lá agora. Maria Clara, Maria Eduarda, caso ela tenha alguma dúvida, por favor, grite, tá bom? Observem aqui essa questão. Eu sei, é horrível isso daqui, ainda estou pagando, hein? Se um corpo ela é inicialmente neutro, é eletrizado com uma carga igual a menos 56 millicoulomb, quantos elétrons ele recebeu nesse processo? A carga elementar do elétron é dada pela fórmula, anotem, por favor. O módulo da carga elementar é igual a N multiplicado pelo E. Perdão, a carga de uma partícula é igual a N vezes E, onde esse N significa número de elétrons. E esse E aqui, esse E aqui, significa carga elementar de um elétron. A carga que ele falou é quanto? A carga que ele falou é igual a menos 56 milicoulombs. Essa carga vai ser igual a menos 56 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Milli significa 10 elevado a menos 3. Naturalmente, quando nós formos colocar na fórmula, nós vamos colocar em módulo apenas o valor positivo. Isso aqui vai ser igual a quanto? 56 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual ao número de elétrons, que é, sabe Deus, na verdade, essa é a pergunta do problema. Quantos elétrons ele recebeu no processo? E quanto que vale a carga elementar? A carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vocês perceberam até agora aqui que a aplicação, embora precise de algum referencial teórico, nada mais é do que saber fazer continha de multiplicação e divisão. Então, isso aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E N vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 56 dividido por 1,6. Fazendo o cálculo aqui de cabeça, 56 dividido por 1,6, isso aqui vai ser igual a 35 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar menos 3 mais 19. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 3 menos 19 é menos 3 mais 19, que vai ser igual a 16 positivo. Arrumando isso aqui para a notação científica, não esqueça que notação científica é quando esse número está compreendido entre 0 e 10. Então, não pode ser 0, nem pode ser 10. É um número compreendido, perdão, entre 1... Ai, meu Deus, eu escrevi errado. Detesto isso. Olha. 1 menor igual a n, que é menor do que 10. Ou seja, quando a gente escreve notação científica, o intervalo da notação científica tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. Ou seja, inclui o 1, exclui o 10, tá bom? Menor do que 10 não inclui o 10, tá bom? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 3,5 vezes 10. Eu andei uma casa para a esquerda. Andar a casa para a esquerda. Nunca fala em diminuir ou aumentar, pelo amor de Deus, isso é ridículo, tá bom? Vamos lá. Quando anda para a esquerda, expoente positivo. Quando anda para a direita, expoente negativo. De novo. Anda para a esquerda, expoente positivo. Anda para a direita, expoente negativo. Andou uma casa para a esquerda é mais. Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ser igual a 17 elétrons. Moleza, né? Vamos complicar um pouquinho mais nossa vida, por favor. Questão P8. Tiraram um print aqui? Não, P9 é melhor. É, P9 é melhor.
Ele fala aqui nesse caso. Três pequenas esferas A e B, com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, Q e Q, estão delimitadas aqui, tá tranquilo. Estão alinhadas conforme o modo de figura. A esfera A exerce sobre B uma força elétrica. Deixa eu me anotar isso daqui. A esfera A exerce sobre B, vou escrever força de A para B, igual a uma intensidade de 2 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Quanto que vale a força resultante, que a esfera A de A e C exerce sobre B? Ah, beleza. Ele quer saber a força de A para B. Não, antes de anotar isso aqui, o que é força resultante, eu preciso fazer algumas análises, tá, pessoal? Em primeiro lugar, eu tenho que desenhar, quando ele der esse tipo de caso, eu tenho que desenhar os vetores envolvidos. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a força resultante que A e C exercem sobre B. Significa, portanto, que as forças resultantes que eu tenho que analisar são apenas sobre B, não entre elas. Portanto, as outras eu vou meio que descartar, entendeste? Então, vamos lá. Significa que eu tenho que calcular a força de A para B e a força de C para B. E depois calcular a força resultante entre elas. Bom, em primeiro lugar, aqui o que significa? Aqui, quando ele não fala nada, como já falei mais uma vez, significa que carga positiva significa carga positiva. E aqui também carga positiva. Analisando os vetores. De A para C, de A para B, perdão, de A para B é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. É força de atração ou repulsão? Repulsão. Aí eu escrevo força de A para B. Vocês entenderam o que eu escrevi? A força de A para B é um vetor positivo de repulsão. Observe que eu desenho o vetor apenas em B, porque é B que eu estou analisando. Naturalmente, eu sei que há uma força para cá, para A também de repulsão, mas eu não vou me preocupar com ela nesse momento. Segundo caso agora, qual é a outra força? É a força de C para B. Aqui é positiva, aqui é positiva. Essa força de atração ou de repulsão? Repulsão também. Aí eu escrevo força de C para B. Eu percebo que os vetores que estão atuando em B são vetores opostos. Consequentemente, a força resultante aqui é igual ao módulo da força de C para B menos força de A para B. Eu, Henrique, coloquei o módulo, eu, professor Henrique, coloquei esse módulo aqui apenas por um preciosismo da minha parte. Porque eu não gosto de ficar pensando aqui nesse momento quem é maior e quem é menor. Então a gente sempre vai coloca o módulo só para não dar capim na palha, tá bom? Então, como é que eu resolvo esse problema? A pergunta do problema é, quanto que vale a força resultante? Eu tenho que descobrir a força de C para B e a força de A para B. A força de A para B, ele já fez o favor de me dar. Falta achar a força de C para B. Como é que eu faço isso? Para descobrir uma força desconhecida, sempre devo fazer uma relação entre as forças. De novo, para descobrir uma força desconhecida, eu tenho que saber fazer sempre uma relação entre as forças. Por exemplo, a força de A para B é bem clara. A força de A para B é o quê? A força de A para B é K0, multiplicado pela carga de A, multiplicado pela carga de B, dividido pela distância ao quadrado que separa. A força de A para B, eu não vou substituir ainda, embora eu saiba quanto que ela vale. Vale K0, não substituo. A carga de A vale quanto? 2Q. A carga de B vale quanto? Q, dividido pela distância entre eles. A distância entre eles está escrita aqui. A distância entre eles é 3D ao quadrado. Fazendo cálculo, essa força de A para B é igual a quanto? K0, multiplicado por 2Q ao quadrado, dividido por 9D ao quadrado. Perceberam meu cuidado aqui? Reserva o bolo. Deixa esse rapaz aqui parado. Eu vou fazer agora a força desconhecida, a força que eu preciso, que é a força de C para B. A força de C para B é o quê? K0, multiplicado pela carga de C, multiplicado pela carga de B, dividido pela distância ao quadrado que separa. Então, essa força de C para B vai ser igual a quanto? K0, multiplicado pela carga de C. Quanto que vale essa carga de C? Vale Q, dividido pela carga de B, que vale quanto? Q, dividido pela distância de B para C, que é, no caso específico aqui, bem simples, D mesmo. Então, vai ficar D ao quadrado. Dando uma pequena arrumada aqui, eu tenho essa força de C para B, vai ser igual a quanto? K0, multiplicado por Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Agora vem um pulo do gato.
Para descobrir essa força desconhecida aqui, que é C para B, que eu preciso para terminar o meu cálculo aqui em cima, eu vou fazer uma relação entre as forças, porque as grandezas vetoriais, elas sempre podem ser relacionáveis. E quando a gente fala relacionada, é fazer uma divisão entre elas. Divisão direta, tá? Eu vou escrever assim, ó. Vou escrever assim. Força de A para B sobre força de C para B. Razão. É igual. Quanto que é a força de A para B? K0 multiplicado por 2Q ao quadrado, dividido por 9D ao quadrado. Quem é a força de C para B? K0 multiplicado por Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Olha só como ficou lindinho. Corto. O que que sobrou? Sobrou o quê? Força de A para B sobre força de C para B vai ser igual a quanto? Quando eu cancelei todo mundo aqui embaixo, ficou o denominador 1, né? Não esqueça isso. Então ficou como apenas sobrou 2 sobre 9. Poxa vida. 2 sobre 9. Agora vem a parte legal. Lembre-se que esse valor aqui, essa força de A para B eu já tenho. Lembre-se lá que a gente falou. Essa força de A para B vale quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6. Olha o que eu vou fazer. Olha só. Então, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por essa força de C para B, que é desconhecida, que eu preciso descobrir, dividido por 2 sobre 9. Força de C para B vai ser igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aqui, ó. O bichinho estava escondido, olha. Aí, com esse valor aqui, eu volto para cá. Quanto que vale essa força resultante? Vale a força de C para B, que eu descobri que vale quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 6, menos a força de A para B, que vale quanto? 2 vezes 10 a menos 6. Quanto que vale essa força resultante, portanto? Maria, fala a verdade para mim. Isso aqui não é lindo? Ah, essa aqui é do nível fácil, tá bom? Tirar dúvida de quê? Ah, tá. Deixa eu só. Já, né? Anotem, por favor. Maria, ficou alguma dúvida? Bora fazer uma mais complicada, então? Ei, bora fazer uma mais divertida, tá bom? Essa aqui é a Ixi, a P11 é muito boa, olha. Hum. É só na Covid não, é porque minha garganta está muito ruim mesmo. Senhoras, dê uma olhada aqui. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs e Q2 igual a menos, interessante, menos 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, estão fixas no vácuo, separados por uma distância d igual a 6 centímetros. Determine, letra A força elétrica de atração que existe entre elas. Letra B, a intensidade da força elétrica resultante, que age sobre uma carga Q3, colocada no segmento que une, colocado no ponto médio do segmento que une Q1 a Q2, e finalmente a C, a posição em que Q3, essa mesma carga, né, anterior, deve ser colocada, de modo que fique em equilíbrio somente sobre a ação de forças elétricas. É bem simples, na verdade. Vamos analisar a situação 1 aqui. A situação 1, nós temos, eu tenho duas cargas. Tem uma carga Q1 e aqui eu tenho uma carga Q2.
A princípio, elas estão a uma distância d igual a 6 centímetros, que significa 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Não esqueça que 1 centímetro significa 10 elevado a menos 2 metros. Vão anotando esses pequenos detalhes, tá? Aí, ele diz que a primeira carga, ele fala que vale 8 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, e a segunda carga vale menos 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Ele faz o favor de dizer que a força de atração, é óbvio que é de atração, porque são cargas opostas. E se são cargas opostas, a força que existe entre elas é de repulsão, é de atração. Vamos lá, fazer a letra A. Quanto que vai? Só um minuto, por favor. Quanto que vale a força elétrica de atração? Força elétrica é igual a K0, multiplicado pelo módulo da carga 1. Multiplicado pelo módulo da carga 2 dividido pela distância quadrática que separa. Força elétrica é igual a quanto? Ao K0, que é 9 vezes 10 elevado a nona, carga é constante eletrostática no vácuo, multiplicado pela carga 1, que é 8 vezes 10 elevado a menos 8, multiplicado pela carga 2, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8. Observe que eu coloquei em módulo, tá bom? Dividido pela distância entre elas, que é 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Força elétrica vai ser igual a quanto? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2. Aqui é o cálculo, tá? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2 é igual a 144 vezes 10. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 9 menos 8, que é menos 1. Aliás, que é 1. E 1 menos 8, que é menos 7. Dividido por 6 ao quadrado, que é 36, vezes 10. Potência de potência, multiplica os expoentes. Vai ficar menos 2 vezes 2. Vai ser igual a menos 4. Força elétrica, eu vou pegar esses dois aqui. 144, fazendo de cabeça aqui, 144 dividido por 36 é igual a 4. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 7, menos 4, menos 7 mais 4, que vai ser igual a menos 3 newton. Nesse caso, o número já está na notação científica, eu não preciso fazer nada. Beleza. Isso foi a letra A. Letra B. A intensidade... Eles estão assustando a Mariane no primeiro dia dela. Letra B. Ele quer saber a intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga Q3, colocada no ponto médio do segmento que une Q1 e Q2. Primeira coisa é desenhar a situação, né? Aqui eu tenho a carga, aqui eu tenho a carga 1, aqui eu tenho a carga 2, no ponto médio é no meio, tá? Q3. Como a distância entre elas originalmente era de 6 centímetros, eu imagino que daqui para cá são quanto? 3 centímetros e 3 centímetros. Alguma dúvida? Perfeito. A carga 1, ela tem um valor, quanto que é a carga 1? 8 vezes 10 elevado a menos 8. A carga 2 é menos 2 vezes 10 elevado a menos 8. E a carga 3, quanto que é a carga 3? 10 a menos 8, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. O que significa isso? Bom, significa que é positivo, aqui é negativo. Análise. Ele quer saber quanto que vale, a pergunta do problema é quanto que vale a força elétrica resultante em Q3. Ou seja, temos que desenhar os vetores onde? Aqui, olha, em Q3, tá bom? Como é que eu faço? Aqui é positivo. Atrai ou repele? Repele. Eu vou chamar isso aqui de força de 1 para 3. Alguma dúvida? Beleza. Segunda análise.
Q2 para Q3. Aqui é negativo, aqui é positivo. Atrai ou repele? Portanto, quanto que vale a força elétrica, a força de 2 para 3? Alguma dúvida? Consequentemente, quanto que vale a força resultante? Força resultante vale quanto? Vale a força de 1 para 3 mais a força de 2 para 3. Vocês entenderam o que eu escrevi? O meu trabalho, portanto, agora é bem simples. Eu vou descobrir quanto que vale a força de 1 para 3, depois a força de 2 para 3. Somar e achar a resposta. Vamos lá. Ah, é sério, olha, deu. Tá vendo o quê, Maria? Maria, tu tá de bandana, Maria. Pelo amor de Deus. E ó que eu era mesmo. Aqui, olha, força de 1 para 3 é igual a quanto? K0 multiplicado pela carga 1 multiplicado pela carga 3. Eu não vou colocar mais o módulo não, tá bom? Isso aqui é que nem é que nem o Luan Santana, já está subentendido que ele é, tá bom? Q1 para Q3 dividido pela distância d ao quadrado. Então, a força de 1 para 3 vai ser igual a quanto? Quanto que é o K0? É 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga 1, que é 8 vezes 10 elevado a menos 8, multiplicado pela carga 3, que é 1 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância. A distância é 3 centímetros, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Essa força de 1 para 3 vai ser igual a quanto? 9 vezes 8, 72, vai ficar 72, vezes 10. Aqui é 9 menos 8, que é menos 1, aliás, que é 1, e 1 menos 8 é menos 7. 3 ao quadrado, normalmente é 9. E aqui 10 elevado a menos 4. 72 dividido por 9 é igual a 8, vezes 10. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai ser igual a menos 7 mais 4. Menos 7 mais 4 é igual a menos 3 newton. Mais fácil do que isso. Isso foi um pouco agressivo. Aqui, ó, força de 2 para 3. Quem é? Pessoal, sinceramente, a parte mais difícil desses cálculos, na minha opinião, é errar a matemática, entendeu? Se você... Não, eu estou falando que o raciocínio não é complicado. É uma sequência. Vocês estão percebendo que é tudo a mesma coisa? Mais ou menos uma mulher meia grávida, Maria. Presta atenção. Não existe. Carga 1, carga 2, carga 3, dividido pela distância quadrada que separa. Força de 2 para 3. Vamos lá. Força de 2 para 3, que é uma K0? É 9 vezes 10 elevado a nona. Multiplicado pela carga 2, que vale quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 8. Multiplicado pela carga 3, que é 1 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância d ao quadrado, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, elevado ao quadrado. Então, força de 2 para 3 vai ser igual a quanto? 9 vezes 2, 18. Aqui vai ficar 9 menos 8 é 1. E 1, não sei porque eu estou com menos 1 na cabeça. E 1 menos 8 é igual a menos 7. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado é 9, e aqui vai ficar quanto? Menos 4. Então, essa força de 2 para 3 vai ser igual a quanto? 18 dividido por 9 é 2, vezes 10. Divisão de potência de mesma base vai ser igual aqui, menos 3 newtons. Pronto, acabou. Olha como é lindo esse cálculo. Agora, o que ele perguntou lá no começo do problema? Quanto que vale essa força resultante aqui? Então, essa força resultante, para terminar aqui, vai ser o quê? A força de 1 para 3, que é igual a quanto? 8 vezes 10 elevado a menos 3, mais... Observe que esse mais aqui é da minha interpretação vetorial. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, quanto que vale essa força resultante? Vale 8 mais 2, que é 10. Isso aqui é como se fosse x, tá bom? Só faz repetir. Colocando isso aqui para uma potência, isso aqui vai ser igual a quanto? 1 vezes 10. Lembre-se que potência, esse número aqui, ele tem que ser o número compreendido entre 1 e 10, excluindo o próprio 10.
Então, vão dar o quê? Uma casa para onde? Esquerda mais. Que lindo, olha. Lindo, 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 lindo. Gostei dessa questão. Soma, subtrai, Pitágoras. Ainda tem esses casos aqui de lei dos cossenos que eu vou te ensinar. Tanto vertical quanto horizontal. Sinceramente, é isso. A parte mais complicada dos cálculos sempre é a análise vetorial. É isso que tu tem que se preocupar. Esses desenhinhos aqui que eu estou fazendo não é por acaso. Se você fizer errado esse daqui, já era, acabou. Essa é a parte complicada. Não se preocupe, a gente vai treinar, tá bom? Não tenha medo. Tá bom, vamos lá, já chega. Letra C. Ele quer saber o que aqui na letra C? A posição em que Q3 deve ser colocada de modo que fique em equilíbrio somente sobre. Aliás, a posição em que Q3 deve ser colocada de modo que fique em equilíbrio somente sobre a ação de forças elétricas. É porque. Deixa eu me desenhar aqui essa questão. Como eu já falei anteriormente, está aqui a carga Q1 e aqui a carga Q2. E a distância entre elas é 6 centímetros. Isso aqui não muda nada. No item anterior, na letra B, ele disse que ela foi fixada no ponto médio. Quando você coloca ela num ponto de equilíbrio, Maria, significa que tem que colocar ela numa distância da carga 1 e de uma distância da carga 2, de modo que ela fique neutra, sabe? O que significa equilíbrio? Equilíbrio significa que. Deixa eu escrever isso. Equilíbrio significa a força resultante é igual a zero, entendeu? E quando é que eu tenho vetores nulos? Quando eles são opostos. Quando é que eu tenho vetor nulo? Porque tem sentido ter vetor nulo quando está assim? Tem como ser nulo? Tem como, quando for assim? Pitágoras, isso aqui, ó. Pitágoras, não é a cruz, não, tá, pessoal? Isso aqui é. Aqui, ó. Ângulo de 90 graus. Então, quando é que eu tenho vetor nulo? Quando eles são. O problema é, quando é que isso aqui vai ser oposto? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma carga Q1 que vale quanto? Quanto que vale mesmo? Toda vez eu esqueço. É 8 vezes 10 elevado a menos 8, né? E tem uma carga Q2 que vale quanto? Menos 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs. Meninos, vamos pensar um pouco. Se eu colocar essa carga Q13 em algum ponto por aqui, sempre vai dar o quê? Vetores no mesmo sentido, você entendeu? Porque vai ficar positivo, positivo repele, o outro vai ficar positivo, negativo atrai, e vão ficar no mesmo sentido e não vai anular nunca. O que significa isso? Que quando eu tenho, pessoal, uma carga positiva e uma carga negativa, o ponto de equilíbrio, que eu não sei exatamente onde é sempre ao lado da carga negativa. Por quê? Porque quando eu fizer os vetores, vai ficar como aqui, ó. Aqui é positivo. A Q3, como vocês lembram, ela tem um valor de quanto? É positivo também. Não vou nem escrever aqui. Então vai ficar como? Positivo com positivo, o que que acontece? Repele. Isso aqui eu vou chamar de força de 1 para 3. E agora, para essa daqui, aqui é negativo e aqui é positivo. O que que acontece? Atrai. Olha, tá vendo? Só nesse caso eu tenho força de 2 para 3. E que distância é essa? A distância é x. Na verdade, essa é a pergunta do problema mesmo. A pergunta do problema é em que posição Q3 deve ser colocada, de modo que fique em equilíbrio, somente sobre a ação de forças elétricas. Eu tenho que descobrir essa medida x aqui. Ou seja, onde ela deve ficar? Onde ela deve ficar? Vamos fazer? Vamos lá. Força de um. Vamos lá. Eu quero vetor em equilíbrio. O que é equilíbrio? Que a força de 1 para 3 tem que ser igual à força de
2 para 3. Alguma dúvida aqui? Maria? Você entendeu por que eu escrevi isso? Eu vou ser mais chique ainda. Se elas estão em equilíbrio, significa que a força de 2 para 3 menos a força de 1 para 3 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Vetores opostos é subtração. O que significa isso? Para que dê zero? Para que dê zero, a força de 1 para 3 tem que ser igual à força de 2 para 3. Você entendeu? Quem é a força de 1 para 3? Escreva. K0 multiplicado pela carga 1, multiplicado pela carga 3, dividido pela distância ao quadrado que a separa. Agora, por favor, pessoal, quanto que é a força? Não, bora fazer aqui. Quanto que é a distância do 1 até o 3? Fala. 6 mais x. Que é igual. A força de 2 para 3 vai ser igual a quanto? K0 multiplicado pela carga 2, multiplicado pela carga 3, dividido pela distância de 2 para 3. Quanto que é a distância de 2 para 3? X. Desculpa, aqui é o quadrado, tá? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Então vai ficar quanto? Q1 sobre 6 mais x elevado ao quadrado é igual a Q2 dividido por x ao quadrado. Quanto que é Q1? Q1 é 8 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 6 mais x ao quadrado. E Q2 quem é? Em módulo, claro, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 dividido por 6 mais x ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado. Um aluno cabocão, o que que faria aqui? Faria produto notável, né? Nós não somos assim, tá bom? O que que a gente vai fazer aqui, Maria? Olha, x é igual a quanto? 6 centímetros. Essa é a resposta. Não é que é legal? Então, qual seria a resposta final? Ficaria a 12 centímetros da carga 1 e a 6 centímetros da carga 2. 10. Vamos encerrar? Mais 15 minutos, tá, pessoal? Rapidinho. Só tem que ouvir, né? Eu tenho que falar, né? Bora lá. Próxima questão, que é muito boa. Hã? Tem cara de ser fácil. Tu não tá muito positiva hoje, minha querida. Ana, tu tá aí ainda? Tá tudo certo? Rapaz, a Ana não fala comigo, né? Já, vamos lá. Ei, silêncio, presta atenção. P12. Duas esferas condutoras idênticas e muito pequenas, de massas iguais. Ah, tá. De massas iguais a 0,3 gramas, encontram-se no vácuo, suspensas por meio de dois fios leves. Me perdi. Isolantes de comprimentos iguais a 1 metro. Estando as esferas separadas,
Eletriza-se uma delas com carga Q, mantendo-se a outra neutra. Em seguida, elas são colocadas em contato e depois abandonadas. Lembre-se que quando você coloca cargas em contato, a nova carga é a média aritmética delas. Né? A gente já estudou isso na primeira parte. Né? Em seguida, beleza. Verifica-se que na posição de equilíbrio, a distância que a separa é igual a 1,2 metros. Ok. Determine o valor dessa carga. Determine o valor da carga Qzinha, que deve ser colocada no ponto O, a fim de que sejam nulas as forças de tração nos fios. Cara, que linda essa questão. Porque toda ela não é cálculo, é análise vetorial. É linda, 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 linda. As cargas, inicialmente, é o seguinte, no início, troca. No início, ele diz que uma carga vale quanto? Uma carga vale Q e a outra vale zero. Aí tocou as cargas. O que significa isso? Aqui é a média aritmética das cargas, que vale quanto? Q sobre 2. Ou seja, após elas se tocarem, quanto que vale cada uma? Q sobre 2 e Q sobre 2. Ficou claro aqui? Então, aqui vale quanto? Q sobre 2 e Q sobre 2. Guarda essa informação aí. Vamos analisar os vetores aqui. É fácil. Para baixo, o que que eu tenho? Eu tenho força, peso. Aqui é positivo, aqui é positivo. Atrai ou repele? Repele. Com força. Qual o nome dessa força? Chama-se força elétrica. E para o fio, naturalmente, que força eu tenho aqui? Tração. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Quais são as medidas que eu tenho aqui? Aqui vale quanto? Aqui vale 1 metro. Aqui vale 0,6 metros. E, Marcela, você é aluna aí da AN. Isso aqui é 1, e aqui é 0,6, aqui é quanto? É Pitágoras aqui. Vai dar 0,8. Não esquece, 1 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 0,6 ao quadrado, que é 0,36, e é 1 menos 0,36, que é 0,64. Raiz de 0,64, 0,8. De cabeça, olha, lindo, né? Beleza. Então, o que que ele quer saber na letra A? Determine o valor de quê? Normalmente, senhoras, eu faria isso daqui tentando fazer cálculo, tudinho. O objetivo dessa parte da aula é ensinar vocês a fazer o que nós chamamos de cálculo vetorial direto. Cálculo vetorial direto, e sinceramente eu estou só falando bonito para descrever teorema de Tales, é só relacionar vertical com vertical, horizontal com horizontal e assim por diante. No caso específico aqui, as unidades que eu tenho, ele me deu massa, ele me deu a força elétrica que eu posso calcular, a tração ele não pediu e, portanto, nem vou me preocupar com ela. Eu vou fazer assim, observa aqui, querida Maria. Força elétrica é horizontal. Isso aqui está para horizontal, que é 0,6. Gostou? Da mesma forma que força-peso, que é vertical, está para vertical, que é 0,8. O nome disso é relação de triângulos, tá bom? Os triângulos que eu tenho aqui são esses. Deixa eu me explicar aqui para vocês. Para baixo eu tenho força-peso. Para cá eu tenho força elétrica. E para cá eu tenho tração. Qual é o outro triângulo que eu tenho? 0,6, 0,8. Tá vendo? Horizontal com horizontal, vertical com vertical. Gostou? Não é que é lindo? É direto isso daqui, é bem bonito mesmo. Bem tranquilo. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto que vale essa força elétrica? Tá aqui, força elétrica. Força elétrica é simples, né? K0 multiplicado pela carga 1, dividido pela distância d ao quadrado, dividido por 0,6. O que que é peso? É massa multiplicado pela gravidade. Quem eles estão atrás? Legal, é a polícia? Não, é porque fugiram lá de cima. Quanto que é o K0, pessoal? Não esqueça que a pergunta do problema é quanto que vale essa carga, né?
ele tá procurando. Quanto que vale K0? 9 vezes 10 elevado a nona. Quanto que vale a carga 1? Q sobre 2. Quanto que vale a carga 2? Q sobre 2. Quanto que vale a distância entre essas cargas aqui? 1,2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 0,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa do nosso corpo? A massa do nosso corpo é 0,3 gramas. Não esqueça que 0,3 gramas significa o quê? Significa 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, tá bom? É porque 1 quilograma equivale a 10 elevado... Perdão, 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então vai ficar 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 multiplicado pela gravidade, que é 10. Agora, é só fazer cálculo, tá bom? Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado por Q ao quadrado, dividido por 4, dividido por 1,2 elevado ao quadrado igual a 1,44. Tudo isso dividido por 0,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar como 0,3, com esse 0,8 eu posso cancelar direto. Isso aqui vai ficar quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 8. Eu vou resolver isso daqui só para ficar mais chique, tá bom? Isso aqui é a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Vai multiplicar, vai ficar 4 multiplicado por 1,44. Isso aqui vai ficar quanto? 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado por Q ao quadrado, dividido por 5,76, dividido por 0,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Fica 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 8. Eu vou fazer direto isso daqui, tá bom? Vou pegar esse, dividir por esse e dividir por esse, tá? 9 dividido por 5,76, dividido por 0,6. Esse aqui vai ficar quanto? 2,6 vezes 10 elevado a nona, multiplicado por Q ao quadrado, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 8. Esse cara aqui, ele pode passar multiplicando. Então, vai ficar como? Vai ficar Q ao quadrado é igual a quanto? A 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é vezes 8. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 20,8 vezes 10 elevado a nona. Dando uma arrumada nisso daqui, vai ser igual a quanto? 3 dividido por 20,8. Isso aqui vai ser igual a 0,144 vezes 10. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar menos 2 menos 9. Vai ser igual a quanto? Menos 11. Maria, dá para tirar essa potência aqui direto? Não. Lembra que eu falei que quando a gente tira a raiz de potência, a potência ela tem que ser par? Então, eu vou andar, para ficar chiquezinho, eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Andar 3 casas para a direita, expoente negativo ou positivo? Negativo. Então, vai ficar como? Vai ficar igual a 144 vezes 10 elevado a menos 14, olha. Que vai ser igual a quanto? Raiz de 144 vezes 10 elevado a menos 14. Que vai ser igual a quanto? Raiz de 144 vezes 10 elevado a quanto? Menos 7. Transformando em notação científica, vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 10. Andei uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, o que significa? Potência de potência, querida. Quando eu tenho raiz de potência, basta dividir a potência pelo índice da raiz.
Vai dar quanto? 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Isso aqui foi a resposta. Letra B. O que ele quer saber? Cai mesmo? A letra B. Determine o valor da carga Q que deve ser colocado no ponto O, a fim de que seja nula a atração no fio. Tá bom. Eu vou desenhar aqui, é melhor. Tá aqui no ponto O, ele quer que coloque uma carga Qzinho. Aqui tem um fio, aí a carga Q. Vamos analisar os vetores. Aqui para baixo, o que eu tenho? Peso. Para cá, o que eu tenho? Eu tenho força elétrica. E para cá, o que eu tenho também? Para que seja nula, isso aqui é atração, né? Essa atração tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual à própria força elétrica. Então, o que significa isso? Que essa força elétrica linha, ela tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à atração para poder anular. Mas o que é essa força de tração aqui? Para que fique todo mundo anulado, eu vou fazer mais simples. O que tem que acontecer aqui nessas forças? Presta bem atenção aqui, olha. Quando você tem isso daqui, você tem uma resultante de força elétrica. E, portanto, essa força elétrica tem que ser igual à tração. E o que significa essa força de tração oposta aqui? Tem que ser igual ao próprio peso do corpo. Peso não, né? Vamos lá. O que é essa atração aqui? Força elétrica é igual a quanto? K0 multiplicado por essa carga, que vai. Aqui é sobre 2, né? Aqui, né? Aqui é sobre 2. Multiplicado por essa carga Qzinha, que é sabe Deus, dividido pela distância deste ponto até este ponto. Deixa eu ver quanto que é. 1 metro. 1 ao quadrado. Beleza. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ter que ser igual a tração. O que vai ser tração? A gente pode relacionar. Como eu não tenho força de tração, eu posso relacionar o vetor que eu tinha feito anteriormente. Que era quanto? P sobre 8. Então vai ficar quanto? Peso, que é massa, multiplicado pela gravidade sobre 8. Substituindo. Quem é K0? 9 vezes 10 elevado a 9. Multiplicado pela carga. Quanto que é a carga? Está aqui. 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 2, multiplicado pela carguinha, que é sabe Deus, dividido por 1, que eu não vou colocar, que é igual a massa. A massa do corpo é 0,3 gramas, que é 0,3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, multiplicado pela gravidade, 10, dividido por 0,8. Isso aqui é 1,2 dividido por 2. Isso aqui é 0,6. 9 multiplicado por 0,6 é igual a 5,4 vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base vai ser igual a 3, que é o quadrado. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a... Eu mandei uma casa para a direita. Direita expoente negativo. Vai ficar menos 4 vezes 10 dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 5,4 dá para dividir com esse 3 aqui direto, não dá? Isso aqui vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a terceira, multiplicado por Q, que é igual a 10 elevado a menos 3 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 1. Dando uma arrumada nisso daqui, isso aqui vai ser igual a quanto? 1,8 vezes 8. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 14,4 vezes 10 elevado a terceira, vezes 10 elevado a menos 1. Que vai ser igual a quanto? Rapaz, eu posso fazer 1 dividido por 14,4. Isso aqui vai ser igual a 0,07 vezes 10.
Isso aqui é menos 3. Aqui, aliás, isso aqui é 3 com menos 1, vai dar 2. Menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5. Transformando isso aqui em notação científica, vai ser igual a 7 vezes 10. Mandei duas casas para a direita. Direito expoente negativo. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 7 côlomos. Pessoal, análise vetorial não é difícil. É bem legal, na verdade. Bem bacana. Ficou claro o que eu escrevi aqui? Beleza. Meninos, terminamos essa parte. Eu gostaria muito que vocês fizessem exercícios, e os exercícios estão na nossa plataforma, com um gabarito comentado, todos eles. Então, eu quero que vocês tentem fazer. Grande abraço. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Caso queira fazer parte de nossos grupos de estudo, é só falar. Grande abraço. Tchau.